Bem-vindos ao podcast Viva a Vida com Fertilidade. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Viva a Vida com Fertilidade. Hoje com duas grandes convidadas e com um tema especial. Um tema que responde a este mês de fevereiro de responsabilidade social. Vai ser o projeto que vou fazer em Angola no SUMB, que estive a fazer o live há poucos dias, e agora vamos falar do Projeto Crescer Associação, certo? Pronto. E antes de mais, agradecer ao Audax ISCTE por nos proporcionar este espaço para estes podcasts e os conteúdos que têm saído nos últimos meses, e vamos então partir para a ação. Hoje vamos assim uma forma mais informal, por isso nem sequer estou de bata. Só há 2 micros, por isso é que eu estou assim de um lado para o outro, os micros para quem estiver a ver o vídeo no YouTube. E connosco, quem está é a Catarina Ferreira. Boa noite, Miguel. Obrigado, Catarina, por estares presente. E a Mónica Ferreira. Convidar. Para quem não se percebeu, são irmãs, está bem? Pronto. Elas são... A Catarina é presidente da associação, do Projeto Crescer Associação, e a Mónica é ex-presidente e vice-presidente do Associação Projeto Crescer. Também há a Joana, que é o terceiro elemento da associação, certo? Da direção. Da direção, e que são o core da associação. Eu, desde 2019, 20? 2020. 2020, Sim. participo no Projeto Crescer, em que forneço os livros e o material escolar para o início das atividades Início de escolares. cada ano, Cada exatamente, em setembro. E pronto, obrigado por estarem presentes. Obrigada pelo convite, Miguel, Olha, e pela ajuda. obrigado. Olha, e começando um bocadinho, para quem não conhece, o que é o Projeto Crescer? Ah, Quem é que começa? Mónica? Sério? Então, eu acho que se calhar vamos começar um bocadinho pelo início. O Projeto Crescer para nós já começou há 13 anos. Nós começámos a envolver-nos com o projeto, éramos mesmo muito novas, eu tinha 18 e a Catarina 15, e queríamos envolver-nos assim com alguma ação social que tivesse relacionado com crianças. Procurámos na zona onde vivíamos, que é em Belas, e acabámos por chegar junto desta associação que já existia. O Projeto Crescer já vai para 24 anos, nasceu em 1999. Começou com um grupo de jovens da paróquia que queria ajudar, queria fazer mais, e acabaram por começar a perceber que havia muitas famílias e muitas crianças que realmente precisavam de ajuda em termos de um pouco de tudo, tanto bens financeiros como bens materiais, como apoio de conversar, de estar, de fazer companhia, de levar a novos sítios, a novos lugares, e foi um bocadinho o que a associação foi fazendo. E nós entramos e ainda não desistimos e não tencionamos fazê-lo. E se calhar a Catarina pode explicar um bocadinho o que é que fazemos na prática. certo, pronto. Atualmente apoiamos 30 crianças dos 5 aos 15 anos. O que é este apoio? Fazemos atividades com eles ao domingo de manhã na zona de Belas, que é onde eles vivem, onde nós vivemos. Belas em Sintra. Pronto. Fazemos atividades ao domingo de manhã, atividades desde a parte de artes, de desporto, discussão de direitos humanos, um bocadinho de todos os temas. Pronto, isto aos domingos. Depois fazemos atividades nas férias da Páscoa, nas férias de verão vamos à praia, vamos às piscinas, vamos a trampolins, todos os dias uma atividade diferente, durante 5 dias do verão. No Natal entregamos sempre um presente a cada miúdo, um cabaz às famílias. Em setembro entregamos também sempre um material escolar apoiado aqui pelo Miguel. Pronto, depois fazemos ainda uma atividade por mês também de ir à casa das crianças, conhecer as famílias, avisar que vai haver as atividades, quando é que são as datas de cada atividade, e o que nos permite também conhecer as famílias, conhecer o espaço onde eles estão, a sociedade, a realidade deles. Uma das coisas giras quando eu participei no primeiro ano foi quando fui mesmo ao sítio onde eles vivem, e toda a comunidade, tanto mais crianças, que era aquela que apoiei, e que você já conheceu os pais e as mães, e muitos, e depois disseram um feedback que há alguns pais que inclusive já foram ajudados por vocês quando eram crianças. Sim, nós... E vocês conheciam pelo próprio nome, tanto das crianças como dos pais. Achei aquilo super... E estamos a falar... quantos habitantes é que tem aquela zona?
Aquilo são vários prédios. São. É um quarteirão, não sei, mas Sim. 10, 20 prédios à vontade. Tem lá 15 a 20 prédios. 15 a 20 sim. prédios, com mais ou menos 5, 6 andares cada um. Pronto, aquilo ainda é muita gente. 20 depois. prédios, pois, sim. E achei interessante, tu conhecias as pessoas todas pelo nome e as crianças, e às vezes coisas interessantes, quando fui dar o material escolar, é que sabias onde eles viviam e sabias que estavam em casas que estavam na casa que não era deles, e sabias aquilo que tu dizes, é mesmo, entras mesmo no fundo e consegues perceber bem, e essa parte da estrutura familiar é importante, porque não é só estar a dar essas atividades extracurriculares, mas um bocadinho incorporar na família e tentar mudar hábitos e costumes, que é um bocadinho isso que faz depois a diferença e que tentamos aí cativar. Mostra que já estás lá há muito tempo. Outra das coisas que me esqueci de dizer, eu estou muito falador hoje, pronto. Vou falar mais calmo, tranquilo, que hoje estou mais descontraído. A Catarina e nós os dois já trabalhamos desde 2019, 2020. Sim, à parte do dessa, projeto Crescer. Porque a Catarina é psicóloga. Trabalhamos, sim. E está agora a tirar e já tinha tirado depois formação e complementar na área da medicina da reprodução e psicologia, por isso é que nós nos conhecemos e este projeto foi um bocadinho no início, quando a Catarina disse, já ouviste falar do projeto Crescer? Eu tenho este projeto, eu e as minhas irmãs. Então, depois foi-me falando e eu disse, então vá, bora lá, conhecer. E eu fui lá, fui ao terreno e ajudei. Por isso essa parte também de psicologia, a tua formação base ajuda em criar uma estrutura ajuda dentro na do projeto relação, Crescer. sim, acaba por ser um bocadinho pela antiguidade que tenho na associação e pela formação que tenho de base, acabo por ser a pessoa que está quase responsável por, quando é necessário falar com o pai, porque há uma situação mais complicada, uma família que está a passar por um momento pior, sou eu que faço este contacto com as famílias, que pronto, vou até eles, ligo, não vou às casas, e faço esta comunicação, perceber o que é que eles precisam, fazer aqui este contacto. E depois toda a associação ajuda no que é preciso, se for arranjar alimentos, se for arranjar um colchão que eles precisam, no que for, mas normalmente sou eu que faço aqui este ponto de ligação com os pais, pela antiguidade que tenho e pela formação que tenho. Claro que depois tenho a ajuda da minha irmã, que também já lá está há muitos anos. E depois há um bocadinho o que o Miguel dizia, nós neste momento estamos a começar a apanhar os filhos dos nossos primeiros miúdos, porque isto depois são comunidades que acabam por ter filhos muito cedo. E portanto estão agora a aparecer os primeiros filhos de crianças que nós, portanto, quando entramos há 13 anos, apanhámos os pais a sair, não é? Estes primeiros a sair. E o que eu notei, outra coisa é que há tipo um respeito pelo projeto Crescer, ou seja, acho que no Natal nós demos, parecia que aquilo era um momento diferente e que marcava as crianças, e também deve dar um bocadinho também respeito ao estarem as pessoas a ouvirem agora, todos nós vamos envelhecendo, pronto, eu fiz anos há poucas semanas, pronto, vamos a ficar velhotes, não estamos nada, pronto, e continuamos sempre jovens, mas pronto, ao apanhar os pais já tiveram o projeto Crescer e que tiveram as vantagens do projeto Crescer, notas também há um respeito pelo teu trabalho e que viram, olha, não, a Catarina está cá desde os 16 anos, 17 anos e que tem mostrado diferenças e foi uma mais-valia para mim quando era criança e depois provavelmente para os meus filhos. Eles devem se rever em todo esse projeto. Sim, e por exemplo, sempre que nós vamos ao bairro, acabamos por encontrar miúdos que já não vemos, porque já passaram dos 15 anos, portanto já saíram, já não vão às atividades, mas vêm sempre ter connosco, vêm sempre perguntar como é que estamos e dizem sempre, eu lembro perfeitamente daquele fim de semana que fomos dormir fora e que fizemos isto e quando fomos, pronto, e mantemos sempre aqui esta relação. Outra coisa que eu ia dizer é que a parte que o Miguel dizia do respeito não é só pelos pais ou pelos miúdos. Nos primeiros tempos que fui ao bairro, eu não me punha lá os pés sozinha. E hoje em dia eu vou, seja de dia, seja de noite, posso ir sozinha ou acompanhada e não tenho qualquer problema, porque mesmo aquelas pessoas que não fazem parte ou que não fizeram, conhecem, sabem e portanto estamos ali bem, não temos qualquer problema. Pronto, portanto já fazemos um bocadinho parte dali da comunidade. E é essa a vantagem. Uma das coisas que agora vou perguntar à Mónica, que é uma das coisas destes projetos, e eu próprio, dentro da minha microestrutura, tento sempre dar alguma parte
do rendimento nesta parte social, e não é estar aqui a dizer que sou o maior, não é isso que todo, mas é arranjar financiamento para estes projetos, que é uma dificuldade. Eu consigo dar um mini contributo para este projeto todo, mas se queremos crescer e se queremos que este projeto continue a crescer e que faça a diferença, como é que vocês conseguem cobrir todas as atividades? Porque, por exemplo, eu já participo com estas coisas da escola, mas depois vocês durante as férias vão quase uma semana com eles para um sítio. Já foram a Évora para os pais? Fomos dormir a Évora, sim. Para quem não sabe, eu sou de Évora, já disse isso muitas vezes, pronto. A minha mãe adorou aquilo. E nós adorámos o apoio que tivemos. A estrutura, aquilo tudo, ficou super animada, que muitas vezes quando eu estou com ela, ela fala do vosso fim de semana prolongado que tiveram lá. Mas fora isso, Mónica, como é que consegues, ainda por cima és ex-presidente do projeto Crescer, como é que conseguiste gerir aqui as despesas e arranjar financiamento, e qual é que é o projeto para tentares arranjar mais e cativar mais financiamento para este tipo de iniciativas? E outro tema que se calhar depois passo para a Catarina, que é como é que vês os jovens deste dia, de hoje, no futuro, e a ação deles neste tipo de iniciativas? Mas vá, primeiro o financiamento. Mónica. Pronto, acho que o Miguel está a tocar aqui em 2 pontos que se calhar são essenciais para que uma associação funcione, que é, ok, isto é tudo muito bonito, nós queremos todos ajudar, mas é preciso dinheiro, porque as atividades não acontecem sem isso, é impossível, infelizmente. E por outro lado precisamos de voluntários, porque eu, a Catarina e a Joana somos a direção, somos quem vai tratando das coisas mais gerais, mas sem voluntários nós não conseguimos avançar, é completamente impossível. E acho que posso dizer que dou graças a Deus porque conseguimos sempre ter uma excelente equipa de voluntários, e aproveito para agradecer a todos eles já agora, porque todos os que já passaram pelo projeto Crescer nos nossos 13 anos e nos outros, mas que são essenciais, mas a Catarina já vai falar sobre isso. Então financiamento. Nós neste momento estamos com 18 voluntários. Vou acabar por falar, sim, então pronto, nós estamos com 18 voluntários, porque nós estamos a querer fazer mais atividades, e isso levou-nos a perceber que mais atividades implica mais tempo dos voluntários, e portanto precisávamos de mais voluntários, porque os voluntários se calhar não têm disponibilidade para dar tanto tempo, então precisávamos de mais voluntários. Ou seja, nós estávamos a fazer uma atividade por mês, e queríamos passar a fazer 2, mas a maioria dos voluntários só queria estar presente uma vez por mês, então precisámos de dobrar os voluntários para conseguir que metade esteja numa atividade e metade na outra, e quem quiser estar nas 2 está muito bem, quem não quiser vai só a uma, e é isso que normalmente pedimos, para que tenham o contacto com a instituição. Mas é muito difícil criar uma boa equipa de voluntários, e isso é muito importante, porque tudo o que nós fazemos e toda a relação que nós temos é o que passa para os miúdos, e nós já tivemos situações em que passamos uma má impressão, e portanto sentimos que quanto mais próximos mais nós estamos, quanto mais momentos nós passamos juntos, quanto mais nós vivemos entre nós e com a associação, mais fácil e mais fluido corre tudo depois ao longo das atividades e do que vamos fazendo. Portanto, é mesmo muito importante que tenhamos voluntários que nos ajudem, que estejam presentes, que nos ajudem a preparar as coisas, porque tudo tem que ser preparado, e nem sempre nós conseguimos fazer tudo, porque nós também temos a nossa vida e o nosso trabalho. Isto no fundo é voluntariado, e portanto nós também precisamos da ajuda deles, e é difícil encontrar voluntários que estejam disponíveis e comprometidos, e que acabem por aparecer e por estar e por fazer. Acontece muitas vezes, começámos o ano com, se calhar vou dizer um nome disparatado, mas este ano começámos o ano com se calhar 25 pessoas a dizer que queriam ficar, e agora estamos com 17. Sim. Portanto, há sempre aqueles que vão desistindo. É um processo natural, mas nem sempre é fácil. Pronto, chega a alturas que ficamos ali um bocado na dúvida. Agora financiamento, sim senhor. Financiamento é outro problema. Acho que nos últimos tempos temos tido mais sorte com isto. A sorte não,
Foi trabalho nosso, na verdade, mas descobrimos que a Câmara de Sintra tem um apoio para as instituições sem fins lucrativos. É uma candidatura que fazemos anualmente, na verdade acabámos de submetê-la há pouco. E é uma candidatura que todos os anos pedimos, explicamos exatamente para que é que vamos usar o nosso financiamento e acabamos por conseguir, temos conseguido sempre desde 2017, 18 acho eu, não 17, 17, e temos conseguido sempre, e é um apoio que nos dá para, nós basicamente pedimos para tudo o que é atividades grandes neste momento, portanto estamos a incluir o verão, que é o autocarro, que é muito caro normalmente, é tudo o que é alimentação, depois as atividades que realizamos, as visitas, tudo o que é as visitas, portanto se vamos às piscinas e é a pagar, se vamos aos trampolins e é a pagar, tudo isso paga. Os seguros, depois isto... O seguro que é anual, nós pagamos o seguro anual. Nós normalmente não colocamos na despesa, naquilo que vamos incluir nas despesas para a Câmara, mas pronto, o seguro anual é uma parte nossa, portanto, o que inclui a Câmara é basicamente tudo o que é despesas grandes, o fim de semana, o verão, uma atividade fora. O ano passado, por exemplo, fomos ao Jardim Zoológico, portanto, essas coisas maiores. E depois as atividades pequenas, o seguro, os lanches, os lanches das atividades, o que é mais? É as coisas mais regulares. O material que precisamos no dia a dia, deixa lápis, canetas, material de desperdício que usamos em todas as atividades. Sei lá, copos, tudo um pouco. Outra coisa que é o espaço físico. Exato. Okay. A Catarina fala sobre isso a seguir. E estas despesas nós acabamos por ter um apoio muito grande da comunidade de Belas, e Belas inclui Belas, Idanha, Serra do Casal de Câmara, porque são as pessoas que nos conhecem, as pessoas que nós às vezes fazemos festas de agregação de fundos, às vezes não, todos os anos. Nos últimos anos não fizemos por causa da pandemia, mas a partir deste ano vamos voltar, vamos regressar, e são estas pessoas que nos apoiam. E são mesmo muito importantes para nós, outras pessoas para agradecer, já agora. E, portanto, as outras despesas mais do dia a dia acabam por ser estas pessoas que nos ajudam, e a nossa família e os nossos amigos, que também têm sido um apoio sempre incondicional. E vão sempre às nossas festas. Exatamente. Pronto, é um bocadinho daí que vêm assim, as nossas grandes doações. É a parte da Câmara e depois a parte das festas que angariamos dinheiro, onde está a comunidade de Belas, as nossas famílias, os nossos amigos. Pronto. A Junta de Freguesia também nos costuma ajudar com o autocarro, é verdade. Estou tentando me lembrar de toda a gente, mas quando é possível, a Junta de Freguesia cede-nos o autocarro para algumas das viagens. Não dá para todas, temos direito a alguns quilómetros, mas quando é possível há essa cedência, e isso também ajuda bastante. Pronto, o Miguel estava a perguntar do espaço físico. O projeto Crescer nasce então de um grupo de jovens católicos que tinha sede a Capela da Idanha. Pronto, e a Capela da Idanha, à parte de ter a capela, tem uns salões, e portanto a nossa sede no fundo são estes salões. É onde nós temos o nosso material, onde temos as bolas de futebol para eles brincarem, e pronto, tudo o que envolve aqui, pronto, os materiais todos que precisamos. Pronto, e portanto este é o nosso espaço, e é onde realizamos as atividades que são dentro, é onde é o ponto de encontro no verão, todos os dias de manhã para irmos para a praia, ou quando vamos de fim de semana fora encontramos todos ali. A capela tem uma vantagem, porque estamos a 10 minutos, nem tanto a pé, do bairro dos Miúdos, portanto quase todos vêm a pé, vêm todos juntos, portanto tem esta vantagem deles irem e virem, estarem próximos de casa, saberem que é ali, que estão connosco, que é o nosso ponto. Já falámos do que é o projeto Crescer, qual é a função da Catarina. A Catarina caracteriza muito bem o projeto Crescer, a Mónica caracteriza muito bem o que é o financiamento e como é que conseguem os recursos para o projeto Crescer, mas uma das coisas muito interessantes que eu vejo em vocês é que as vossas férias, os vossos tempos livres são dedicados quase única e exclusivamente ao projeto Crescer, e às vezes eu... Calma, pronto, vai. Sim, mas deixamos algum tempo, somos aquelas pessoas que tiramos se calhar 1-2 dias das nossas férias do trabalho, que são 22 dias, mas nós deixamos sempre
3 dias, 4 dias para o projeto crescer. Não, Sim. mas basicamente Nós eu, fazemos às isso. vezes já liguei a pedir consultas extra e estavas num projeto crescer. E eu, pronto, está bem. Mas depois a consulta correu rápido, está bem? Pronto. Que às vezes é preciso. Mas eu faço isso tanto com a Catarina como com outros colegas que colaboram comigo, que eu referencio: endocrinologia, urologia, cirurgia geral, tudo o que seja. Pronto, que às vezes há um tema delicado que quero resolvido rapidamente, então sou eu próprio que intercedo para tentar ser visto com a maior brevidade possível. E já aconteceu, a Catarina mesmo dedica-se, vocês dedicam-se, não é exclusivamente, mas muito o seu tempo a isto. Sim. E uma das coisas que me faz para perguntar e saber é o que é que vos motiva. Porque para mim motiva-me uma parte, posso falar mais à frente, mas vocês já estão neste projeto há imensos anos. E o que é que fazem para continuar a alimentar este projeto? E vou começar por ti. O que é que faz tu motivar-te e continuares anos e anos a continuar e mesmo de faculdade, secundário, começaste no secundário, depois faculdade, depois agora a vida de trabalho, gerir tudo isto, diferentes fases da vida e continuar o projeto que esteja sempre lá presente? É assim, eu vou começar pelo início. Tanto eu como a Mónica entramos para o projeto Crescer um bocadinho porque sempre vimos a nossa família a ajudar os outros. A nossa avó fazia parte de um projeto muito semelhante a este, mas com idosos, também na zona de Belas. A nossa mãe também, o nosso pai e o nosso avô é nos bombeiros. Portanto, toda a nossa volta sempre nos puxou muito para isto. E, portanto, e é com crianças que nós gostamos de trabalhar e avançamos para isto. O que é que nos faz continuar? O projeto Crescer tem uma frase que vem nas nossas camisolas, está sempre connosco, que é: pois é dando que recebe. E isto Repete lá. Pois é dando que se recebe. Faz parte da oração de São Francisco. Esta frase diz-nos um bocadinho porque é que nós estamos aqui e continuamos aqui, que é, apesar de nós estarmos a perder o nosso tempo, às vezes saímos de lá de rastros, os 5 dias de verão, eu saio de lá, nós não temos voz, já não conseguimos estar em pé, pintadas por todo o lado, só precisamos de um banho. No entanto, continuamos a ir e houve um ano que eu não consegui estar os 5 dias presente e foi os anos mais tristes da minha vida por não poder estar ali os 5 dias. É um bocadinho por isto, porque nós, apesar de estarmos a dar isto tudo, recebemos muito dos miúdos. E às vezes não parece, porque eles às vezes entram em guerra uns com os outros nas atividades, chamam nomes, fazem aquelas coisas de criança e nós saímos lá, eles parece que não estão lá com prazer, mas depois é o último ano de um miúdo e no último dia ele vem, agarra-se a nós e chora e diz: vocês vão me fazer falta, eu cresci muito aqui. É chegar a casa depois de 5 dias de colónia e receber uma mensagem de um miúdo a agradecer, uma foto no Instagram. São estas pequenas coisas que nós vamos tendo de mensagens deles que nos fazem querer continuar ali. Lá está, chegar ao bairro e ver os miúdos mais velhos e dizerem: pois o meu filho já tem quase 5 anos, já quase que pode ir também para o projeto Crescer. São estas pequenas coisas que nos fazem querer continuar ali. Pronto, é um bocadinho isto. E tu, Mónica? Como vice-presidente? Quase tudo. Eu não consigo acrescentar grande coisa, ainda por cima eu sou a mais chorona daqui, já quase lhe larguei aqui uma lágrima, mas é muito isso, é aquilo que recebemos e o sentimento de que, eu não vou mudar o mundo, mas eu já mudei de alguma forma, nem que seja muito pequenina. Eu não sei se aquelas crianças que nos mandaram uma mensagem no final da colónia, se realmente a vida deles vai vingar, eu não tenho a certeza disso, mas naqueles dias, naqueles anos em que ele esteve ali, eu sei que mudei a vida dele ou deles, e sei que fiz a diferença e acho que isso mexe muito connosco, sinceramente. E pronto, ao longo destes anos todos acho que tem isso que tem feito a diferença. E continuarmos a chegar ao bairro e a ver que há crianças que precisam de estar ali, e nós só estamos num bairro, eu tenho a certeza que se alargássemos ali 10 ruas para cima e 10 ruas para baixo, encontrávamos mais não sei quantas crianças, e esperemos que consigamos chegar a todas elas, saber que continuam a haver e que nós podemos continuar a ajudar. Sinceramente quero continuar. Sim, não, mas é giro ver
vocês ao longo dos anos têm estado sempre a alimentar essa e a automotivar-se. Durante estes anos todos, há assim algum caso que te lembres que tenha marcado diferente dos outros todos? De crianças. Ai, eu tenho 2 que me marcam muito. Tenho uma criança que foi a primeira. Eu lembro de ser miúda, foi a primeira atividade. Eu quase que não era suposto ir porque ainda era muito miúda, tinha uma idade muito próxima dos miúdos. Pronto, e foi a primeira criança com quem eu falei. E foi a primeira criança, portanto, ela era o primeiro dia também que estava no projeto Crescer. E foi a primeira criança que eu acompanhei desde os 6 anos até aos 15. No último dia que ela teve, nós acabamos o ano sempre na colónia, portanto o último dia de colónia é muito marcante porque é quando os que têm 15 anos, pronto, deixam-nos. E aquele dia foi horrível. Nós acabámos as duas a chorar no autocarro, a despedir-nos dos miúdos. Pronto, e esta criança marcou muito e sempre vamos ao bairro no Natal, tentamos encontrá-la, estar com ela, falar, perceber como é que está a vida, ajudar no que ainda é possível, no que podemos. E agora mais recentemente um rapaz que chegou-nos, um miúdo que tem muitas complicações na vida, que não é fácil, teve vários momentos connosco em que explodia, queria bater em toda a gente, e foi o caso que no fim veio ter connosco e agarrou-se a nós e não nos deixava quase sair dali. E pronto, e estas pequenas marcas que nos vão ficando. Não sei se queres falar de alguém que te lembres. Olha, falo eu. Então, não, acho que o último assim mais recente foi o caso que pois, quando vou lá e dar as iniciativas, foi logo no primeiro ano que nós vamos às casas dos miúdos e damos os livros. Eu apercebi que houve uma das crianças deu mal, abriu aquilo, ficou super contente, começou a dançar aquelas músicas, não sei se são moçambicanas, se são angolanas, guineenses, não sei, mas achei, é por isto que marca a diferença, super contente com um simples mochila, com alguns cadernos, material escolar que lhe seja, marca a diferença. E tu depois dizias, olha, que ela vai levar isto a mochila que ela vai levar para o ano todo, para depois para as atividades e tudo isso. Ou seja, é uma pequena coisa que dizes, marcamos a diferença. E é isso que depois também se automotivamos para continuar a ajudar, tanto eu com vocês, como o projeto de Angola, como quando eu estive em 2014 ou 2015 na Lucrécia Paim, em Luanda, que nos motiva a dizer, marcamos a diferença e conseguimos melhorar alguma coisa. Claro que cá conseguimos marcar a diferença, e é o que dizes, não conseguimos chegar a todo lado. Mas é um bocadinho que fazemos, é uma gota no oceano, como se costuma dizer, é aquela estrela do mar que nós devolvemos ao mar. É um bocadinho isso, por mais que seja aquela diferença, que seja muito pequena, é alguma diferença. Sim, uma das coisas que me custa, estás a falar de projetos sociais e as pessoas vão fazer os tratamentos de fertilidade, e a maioria dos meus seguidores, a fertilidade é que os tratamentos são caríssimos. Aquilo custa mesmo não conseguir proporcionar o tratamento a todas as pessoas. E devia haver um score de rendimento versus custo de tratamento, e o Estado, ou seguradoras, ou o que seja, proporcionar um tratamento ajustado a rendimentos de cada pessoa. E era um tema que me custa às vezes, me acontece que nós não fazemos mais tratamentos e não engravidamos mais casais muito por causa dos custos dos tratamentos. E eu espero no futuro ter uma estrutura e que consiga que parte dos tratamentos sejam ajustados a isso. Mas para já não consigo. Mas no futuro espero bem que sim. E custa-me. Ainda hoje foi um caso deste, percebo perfeitamente que há um diagnóstico feito há anos. Vieram ter comigo a pensar numa alternativa de tratamento, mas na realidade o tratamento é uma fertilização in vitro, não há volta a dar. E pronto. Mas a parte social, mesmo na área da saúde, e estou a falar na área da medicina da reprodução, quando podemos falar outras áreas, cardiologia, pneumologia, que o próprio SNS tem dificuldade em dar resposta. Sim. E estas crianças muitas vezes têm dificuldades em aceder aos... logo começando pelos médicos de família que não existem e que seria o primeiro ponto de partida, se calhar, para se detectar um problema de visão cedo, um problema de audição e para poderem começar a receber os apoios necessários nestas áreas, mas que são descobertos muito tarde, os apoios são poucos, os conhecimentos pelas famílias também são... A própria sensibilidade das famílias para o tema também é pouca. E é aí que também vocês depois podem atuar
não apenas na área da... Sim. Também provavelmente deve ter alguns casos assim que se aperceberam, olha, ela não está bem, é melhor ir ao hospital ou ir ao médico e... Tentamos, quando detectamos esses pontos ou noutras coisas que percebemos que podemos ajudar, vamos tentando falar com os pais para tentar, pronto, ajudar no que é possível. Agora estava a pensar noutra coisa que é, nós temos aqui 3 projetos que estamos a começar a desenvolver. Isto era o que eu queria saber, o futuro do projeto crescer. Pronto, nós neste momento... A curto e médio prazo, e longo prazo. Pronto, assim, isto é um projeto que nós queremos e estamos a vir desenvolvendo e aumentando, como a Mónica há bocado disse, que antes só tínhamos uma atividade por mês, passámos a 2, antes não tínhamos nenhuma atividade que fôssemos fora durante o ano, sem ser o verão ou o fim de semana. Agora temos pelo menos 2, que vamos um domingo inteiro fazer uma atividade fora dos salões da capela. Pronto, são tudo coisas que nós temos vindo a melhorar, a aumentar. O número de crianças também aumentamos, o número de crianças apoiadas, o número de famílias. Pronto, a longo prazo queremos melhorar tudo isto, o número de atividades, o apoio que damos que seja mais diário, mais frequente. Aumentar também o número de crianças, porque lá está, como a Mónica dizia, ali à volta há muitas famílias que precisam de ajuda. Agora, neste momento, estamos a desenvolver 3 projetos, portanto, são os nossos objetivos agora a médio prazo. A nível escolar, de apoio escolar, e não é propriamente dar explicações, é mesmo fazer o apoio escolar ao mais base, que é perceber quando é que eles têm testes, eles perceberem que têm que marcar os testes, que têm que escrever o que os professores escrevem, perceberem que têm que ter os livros organizados, que livros é que têm que ter na mochila no dia seguinte, porque são crianças que muitas vezes os pais não lhes conseguem ajudar nestas partes mais básicas, porque também não têm conhecimentos, porque não têm formação, não têm tempo, e muitas vezes vêm ter connosco e dizem mesmo, eu sei que ele está com dificuldades, ele precisa de ajuda, mas eu não consigo dar, também não tenho poder financeiro para contratar alguém para ajudar, e portanto queríamos, e estamos a começar agora, então a dar este apoio ao estudo. Há algumas crianças que sabemos que são as que estão com mais dificuldade e depois alargar ao máximo possível deles. Isto é um dos projetos. Vou falar de mais um, depois falas tu. Pronto. Para dividir aqui. Exatamente. Pronto, outra coisa que estamos a fazer é começar a fazer formações, não só, portanto, nem é bem para as nossas crianças, o nosso público-alvo a estas formações são aqueles miúdos que já estão entre os 15, os 16, os 17, os 18 anos. Portanto, antigas crianças do Projeto Crescer, e que formações desde como fazer um currículo, como candidatar-me a um emprego, partes da saúde, a parte do... Sim, quando acabar o 9º ano, o que é que eu vou fazer? Vou tirar um curso, vou tirar um curso profissional, que áreas é que eu tenho, que opções é que eu tenho, porque eles não têm quem lhes diga. Uma espécie de estudo de carreiras. Não é só a parte das carreiras, era isso que eu agora ia pôr, que é também queríamos focar-nos na parte da saúde. Por exemplo, hábitos de higiene, e depois também na parte de saúde reprodutiva, mas na parte dos métodos contraceptivos. Pronto, porque também sabemos que é uma parte que muitas vezes ali não é falada, não é conhecida e também é importante. Pronto, e estas formações... Essa parte até podemos falar aí com vários laboratórios interessados nisso. Na área da contracepção, eles gostam muito. Pronto, estamos agora a lançar, depois devemos de falar com o Miguel exatamente, pronto, para avançar. Inclusive nós somos consultores de laboratórios e já fui várias vezes num deles com consultor de informação, da área da contracepção, palestras. Pronto, era um bocadinho nessa área, e depois abordar também estas áreas, mas com os pais. Também na parte um bocadinho focada na educação, na progressão da carreira e depois na saúde. Pronto. São estes um bocadinho os 3 pontos que queremos entre os jovens e também depois com os pais. E o último projeto que estamos a lançar? Sim, o último projeto é basicamente também com o objetivo de chegar... O principal objetivo também das formações é chegarmos aos miúdos que nos deixam, porque o projeto Crescer é para miúdos entre os 5 e os 15 anos,
E quando eles chegam aos 15, nós acabamos por não conseguir conciliar uma atividade que dê para uma criança de 5 anos e uma de 15, porque uma criança de 15 já não aguenta estar tanto tempo sentada a fazer desenhos, e uma criança de 5 se calhar precisa disso, então acaba por ser complicado e os de 15 acabam por nos deixar. E então queríamos continuar a acompanhá-los de alguma forma, principalmente porque também é uma idade que não é fácil, eles são adolescentes, vão encontrar uma série de desafios pela vida, posso dizer assim, e se conseguíssemos continuar a acompanhá-los seria bom. Portanto, daí as formações e daí também o tal outro projeto que queríamos construir, que era um grupo de jovens que pudesse ir abordando temas da sociedade e que pudéssemos ir juntando-nos com eles, vou dizer uma vez por mês. Isto ainda está embrionário, qualquer um destes projetos, e que conseguíssemos nos sentar com eles e conversar sobre temas da sociedade, que pudéssemos partilhar coisas nossas, coisas deles e... Uma espécie de tertúlia. Sim, uma espécie de tertúlia. Ali fazer um lanche com eles, um momento de partilha e ajudá-los se calhar a desvendar algumas coisas que vão descobrindo e aqui dificuldades que vão tendo, dúvidas... Queremos continuar a acompanhar estas crianças que nos vão deixando, porque temos saudades deles também. Faziam os convidados de várias áreas. Também. Podemos ter convidados. Talvez isso já cruza ali com as formações, mas sim. É exato. Queremos encontrar aqui um ponto de ligação com estas crianças, porque achamos que também é muito importante continuar a acompanhá-las e pronto, criámos aqui estes 3 projetos a ver se conseguimos desenvolvê-los e fazer acontecer. É o objetivo. Vou fazer um resumo. Gosto de fazer resumos. Que é, hoje estamos num podcast diferente em que convidei a Catarina e a Mónica do Projeto Crescer. E falámos do que é o Projeto Crescer, o que é que eles fazem, o que é que pretendem fazer no futuro, o que é que os motiva a fazer este tipo de projetos, o que é que motiva a mim a participar no Projeto Crescer e um bocadinho perceber como é que nós, dentro do voluntariado, conseguimos marcar a diferença. E resumimos assim um bocadinho o projeto num todo. Sim, e tem a t-shirt para lhe dar. Então. Quem quiser continuar a acompanhar-nos pode seguir as nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Estamos sempre a partilhar as nossas coisas. Não temos jeito para isso. Não? Instagram e Facebook, Projeto Crescer Associação. Estamos sempre a partilhar as nossas coisas para nos conhecerem melhor. E queríamos entregar aqui uma t-shirt ao Miguel do Projeto Crescer, da nossa associação, uma recordação. E agradecer pela ajuda. E olha, tu disse mas é XL. Vamos trocar. Certo. Eles são grandes. Olha, uma coisa que eu acho é do vosso slogan. Nossa frase. Exato. Sou Francisco de Assis. Exatamente. Como é que é o slogan? Pois é dando que se recebe. E faz todo o sentido. Obrigada a nós pelo convite. Olha, saltou aqui isto. Pronto. Era este? Não é preciso. Olha, obrigado por terem vindo. Nós vamos continuando com estas iniciativas. Em setembro comprometo-me a continuar a colaborar convosco. E há uma coisa que precisam, digam. Algum dos seguidores e que veja no Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, entre em contacto connosco ou mesmo diretamente com o Projeto Crescer. Obrigado a todos e vivam a vida com fertilidade.